Minha gente, olha aqui os feitos dos apóstolos depois de ter visto o milagre, né, dos 5 pães e 2 peixes, viram Jesus andar sobre as águas. E mesmo assim, eles não conseguiam acreditar, entender, se apavoraram, porque seus corações estavam insensíveis. Aqui em Marcos 6, do 34 ao 51. Gente, eu fico pensando, se os discípulos, né, viram, a olhos nus, testemunharam Jesus multiplicar 5 pãezinhos e 2 peixes para mais de 5.000 homens. Viram Jesus andar pelas águas. É um pouco compreensível, né, ter esse medo. Mas aqui se trata de não compreender, e não deve ser sobre compreender. Porque a fé, ela não, não pode ter explicação. Vocês já pensaram se a fé tem explicação? Aí não seria fé, seria constatação. Né? Porque a fé, ela é justamente crer sem ver. E se tiver provas de que vale tal fé, né? Perde o significado. E isso me fez lembrar uma coisinha, né? Porque olha só, os discípulos, eles viram coisas extraordinárias, realmente, humanamente inexplicáveis. Nós, meros mortais, né? Cremos hoje porque recebemos esta graça da fé. E Deus se revela o tempo todo. Só eu estar aqui falando com você e você estar ouvindo, me vendo, né? Isso já é um milagre. Isso já é um milagre. Né? Mas isso me fez lembrar uma situação simples, porém que tocou muito meu coração. Quando eu estava num mosteiro por um tempo, e é interessante. Né? Dentro de um mosteiro você convive diariamente com mais de 50, 60 pessoas. Mas existe uma solidão diferente. Eu tenho certeza que é Jesus que nos leva para esta solidão interior, que é onde Ele está. Mas eu passei por um momento de aridez espiritual, onde eu me vi sozinha, mesmo em meio a tantos, e mesmo ali na casa do Senhor. Deus nos proporciona esses momentos, né, para que nós busquemos, sintamos saudade, para formar a alma também. E aí, eu varria o pátio toda manhãzinha, né, além de madrugada, acho que 5 horas da manhã, ou um pouco menos, já varrendo as folhinhas, e eu via muitas penas de passarinhos, coisa mais linda. E eu tentava falar com Jesus daquela forma, pela natureza, pelo que eu via, né? E lembrava muito daquela passagem que nem um fio de cabelo que cai no chão, uma folha que cai no chão, Deus está nela, Deus fala. E como eu não estava sentindo nada, eu coloquei Jesus assim um pouco contra a parede. Eu disse: Jesus, eu não te sinto, não te vejo, não. Estou aqui por pura fé. E aí eu desafiei Jesus, né? Falar comigo: olha, encontro muitas penas aqui, todos iguais, que eram de pardais, né? Rolinhas, não sei nem a diferença de um de outro, né? Mas eu disse: eu quero uma pena verde. Eu quero uma pena verde, Jesus. Uma pena verde, né? Só que dentro do mosteiro havia uma gaiola que tinha periquitos, que eram verdes. Verdes, amarelos, brancos, né? Eu disse assim: não vale ser aqui nos arredores da gaiola. Eu passava de vez em quando por ela. E aí, certa vez, eu estava na portaria, após uma Santa Missa, fazendo as inscrições de um evento grande que o mosteiro fazia. E aí, enquanto algumas pessoas não chegavam para fazer as suas inscrições, comprar os seus ingressos, havia uma Bíblia
assim, debaixo de um móvel, né, no espaço. Eu fui lá e peguei essa Bíblia enquanto as pessoas não chegavam. E quando eu abri a Bíblia, estava lá uma pena desse tamanho, verde. Para você pode ser nada. Não vem me dizer que é coincidência. Um pena verde dentro de uma Bíblia, num móvel. Eu tento pedir a Jesus, por favor, né? Deus fala o tempo todo. Às vezes de forma direta. Eu peço muito que Ele me fale diretamente, porque eu tenho uma inteligência muito apoucada, como dizia uma santinha. Mas Deus nos fala o tempo todo. O tempo todo. Você teve uma experiência parecida? Compartilha aqui com a gente. Às vezes a nossa fé está tão fraquinha, respirando por aparelhos, né, ou em coma, sei lá. E às vezes um pequeno testemunho de algo não tão grande, mas que tem um grande significado, pode mudar essa realidade. Se você gostou desse vídeo, curte. Custa nada. Custa nada. Compartilha. Vamos falar mais de Deus, das nossas experiências cotidianas. Isso é muito importante. O mundo está tão exaustivo, né? Tá bem? Então, Deus te abençoe. Um forte abraço.